Olá, nós somos alunos do primeiro semestre do curso de enfermagem da Unemate Campus de Cáceres. Hoje nós iremos falar sobre a teoria da adaptação de Sister Calista Roy. O nosso grupo é formado por mim, Camila, pelo Daniel, pela Eliza, pela Gabriele e pela Laiane. Biografia. Sister Calista Roy nasceu em 14 de outubro de 1939 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Cresceu em uma família católica devota. A mãe de Calista era uma enfermeira e ensinou a filha a importância dos cuidados necessários aos doentes. Tornou-se enfermeira em 1963, fez mestrado em enfermagem e sociologia, também fez doutorado e pós-doutorado em sociologia na Universidade da Califórnia. Publicou muitos livros, capítulos, artigos. Foi professora e teórica na Escola de Enfermagem da Faculdade de Boston e membro da Academia Americana para as Enfermeiras, bem como membro da Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem. Calista desenvolveu a teoria da adaptação. Objetivo: promover a adaptação do homem em situações de saúde e doença. Elementos essenciais: 1. Pessoa. 2. Saúde. 3. Ambiente. 4. Meta de enfermagem. E 5. Direção das atividades de enfermagem. Bom, agora eu vou falar sobre o elemento pessoa. Para Calista, a pessoa é o receptor dos cuidados de enfermagem. Podem ser tanto os indivíduos, pode ser uma família, uma comunidade ou uma sociedade. A pessoa tem a capacidade de criar mudanças necessárias para se adaptar ao ambiente. Um exemplo é colocar um casaco no dia de frio e também vai permanecer em um constante estado de transição, pois ela recebe estímulos diferentes a todo momento. Bom, agora eu vou falar sobre o elemento saúde. A Calista define saúde como o estado e um processo de ser e vir uma pessoa integrada e total. A integridade da pessoa é expressa como a habilidade de alcançar as metas de sobrevivência, crescimento, reprodução e proficiência. A doença é o resultado de falhas nos mecanismos que enfrentamos aos estímulos e nas metas a serem alcançadas. De acordo com o Calista, medidas adaptativas são necessárias quando a integridade da pessoa apresenta-se ameaçada. Ambiente. Para Calista War, ambiente são forças internas e externas em um estado de contínua mudança. Essas forças são mecanismos de enfermagem que são divididos em 4 modos. Modo de função, a fisiológica, modo de autoconceito, modo da função do papel e modo da interdependência. O modo fisiológico corresponde às funções fisiológicas relacionadas ao ser, oxigenação, nutrição, eliminação, etc. O autoconhecimento identifica-se padrões de valores, crenças e emoções, por exemplo, depressão ou confusão de identidade. Papel identifica os padrões de interações sociais da pessoa, exemplo, alteração no processo familiar. Interdependência identifica padrões de valores humanos, de afeições, amor, exemplo, isolamento social. Meta de enfermagem. O mecanismo de enfermagem da pessoa constitui-se um elemento importante no processo de adaptação. O nível de adaptação dessa pessoa determinará se ela apresenta ou não uma resposta positiva aos estímulos internos e externos. Esses estímulos são divididos em 3: focal, contextual e residual. O focal é enfrentar de maneira imediata a pessoa, por exemplo, a dor. O estímulo contextual são todos os outros estímulos do mundo, tanto interno como externo, que influenciam a situação, por exemplo, idade, peso, pressão arterial, temperatura, etc. O estímulo residual estão presentes e são relevantes à situação, incluindo a história da pessoa, por exemplo, alcoolismo e fumo, e através dos estímulos que o enfermeiro pode observar, medir ou relatar o modo adaptativo a ser aplicado. As atividades de enfermagem são ações realizadas para manipular os estímulos que invadem a pessoa e assim prepará-las para as mudanças que virão exigir reações adaptativas. Essas ações são realizar consultas de enfermagem, prescrever ações de enfermagem,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar procedimentos de maior complexidade, solicitar exames, acionar a equipe multiprofissional de saúde, registrar observações, cuidados e procedimentos prestados. Pressupostos teóricos. Os pressupostos teóricos são afirmações filosóficas dadas a um contexto teórico, já testado e aceito. A teoria de Roy contém pressupostos teóricos que abordam a dignidade dos seres humanos, o papel do enfermeiro na promoção da integridade da vida e na morte. Ela apresenta o cliente como participante na formulação de ações de enfermagem, porém isso aparece mais filosoficamente do que operacionalizado, na prática. Seus pressupostos concordam com as formulações de adaptação, em que o enfermeiro e o cliente devem esclarecer o que perturba essa adaptação para escolher as ações que possibilitem. Esses conceitos são a pessoa ser um ser biopsicossocial, que é um ser biopsicossocial, que é o cuidado com a saúde de pessoas a partir da integração de fatores biológicos, psicológicos e sociais. O outro conceito. A pessoa está em constante interação com as mudanças no meio ambiente. Saúde e doenças são condições inevitáveis na saúde da pessoa. A pessoa utiliza tanto mecanismos inatos quanto adquiridos, quais são os biológicos, psicológicos e sociais em sua origem, para enfrentar a mudança do ambiente. A pessoa sofre uma adaptação para que, dessa forma, responda adequadamente às mudanças do meio. A adaptação é uma função do estímulo ao qual está exposta ao seu nível de adaptação. O nível de adaptação da pessoa é tal que compreende uma zona que indica a série de estímulos que levará a uma resposta positiva. A pessoa tem 4 modos de adaptação: necessidades fisiológicas, autoconceito, papel funcional e interdependência. A enfermagem aceita a abordagem humanista de valorizar opiniões e pontos da vida das pessoas. As relações interpessoais são parte integramente da enfermagem. Há um objetivo para a existência humana com o objetivo único de dignidade e integridade. Conceitos interrelacionados. Ser humano. Para Roy, a pessoa é entendida como um sistema holístico que se utiliza de mecanismos de enfrentamento para adaptar-se às situações de saúde e doença que vivencia. Está em constante interação com os estímulos internos e externos, é ativo e reage a esses estímulos. Saúde e doença. Roy define saúde como um estado e um processo de ser e vir a ser uma pessoa integrada e total. A integridade da pessoa é expressa como a habilidade de alcançar as metas de sobrevivência, crescimento, reprodução e proficiência. A doença é o resultado de falhas nos mecanismos de enfrentamentos aos estímulos e nas metas a serem alcançadas. De acordo com Roy, medidas adaptativas são necessárias quando a integridade da pessoa apresenta-se ameaçada. Ambiente. Para Roy, o ambiente é definido como todas as condições, circunstâncias e influências que cercam e afetam o desenvolvimento e o comportamento de pessoas e grupos. O ambiente contém informações internas e externas que interagem no paciente como um sistema adaptativo, podendo ter influências positivas ou negativas. Enfermagem. Roy não apresenta em sua teoria um conceito específico de enfermagem. Para ela, as atividades de enfermagem visam manipular os estímulos focais, contextuais e residuais que agem sobre a pessoa doente para que este ser humano responda positivamente ao meio. Adaptação. É uma resposta positiva feita pela pessoa diante da experiência com que se depara. A adaptação é facilitada pelo uso dos mecanismos de enfrentamento regulador e cognoscente. Processo de enfermagem. 1. Avaliação de primeiro nível. De acordo com Calista, é chamada de avaliação comportamental e é preciso observar os 4 modos adaptativos: função fisiológica, autoconceito, função de papel e interdependência. 2. Avaliação de segundo nível. Após identificar a avaliação de primeiro nível, onde se deverão ser coletados os dados sobre os estímulos focais e contextuais e resíduos que o paciente enfrenta, deve também identificar as reações ineficientes
ou reações adaptativas que requerem apoio ao paciente. Diagnóstico. O diagnóstico foi desenvolvido de 3 maneiras. 1. A utilização de uma tipologia de diagnósticos relacionada com 4 modos adaptativos desenvolvido por Calista. 2. É a realização de um diagnóstico enunciando o comportamento observado junto dos estímulos mais influenciadores. 3. Resume o comportamento em um ou mais modos adaptativos, relacionando com os mesmos estímulos. Metas. São evoluções dos ou do problema do paciente e que podem ser estabelecidas a longo ou curto prazo. Intervenção. A intervenção altera os estímulos focais, contextuais e residuais, com a finalidade de proporcionar uma resposta adaptativa. Evolução. A evolução é basicamente comparar o que foi estabelecido como meta e os comportamentos adaptativos, visando o sucesso da implementação de metas ao paciente. Aqui estão as nossas referências bibliográficas.